porque eu li antes de entrar na Amazon o livro, a loja do tudo, né, The Everything Store, e eu falei, não, demagogia talvez, o pessoal escreve, mas não é nem tanto assim. Não, de fato era aquilo. E todos os dias eu respiro essa cultura. Então, para mim, isso foi uma coisa realmente marcante na minha carreira, né? Porque eu tinha esse desejo de expressar o meu máximo potencial dentro de uma organização, e eu acho que a Amazon abraçou muito essa causa, né? Sejam bem-vindos a mais um episódio do NS TechCast, nosso espaço para falar de logística, para falar com profissionais que inspiram outros profissionais. Hoje eu tenho aqui comigo o Rodrigo Conte, que é diretor comercial da NS Tech. Rodrigo, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Obrigado você, Marco. É um prazer estar aqui contigo. E eu tenho aqui com a gente hoje, num episódio super especial, Rafael Caldas, que é Country Leader da Amazon Logistics do Brasil. Rafael, obrigado pela tua presença também. Obrigado você, Marco. Obrigado, Rodrigo, pela presença de vocês também aqui, por terem me convidado. Legal. Bom, queria te agradecer. Rafael trouxe aqui um brindezinho pra gente, que vai estar ali na nossa estante, né? Todos os nossos convidados estão trazendo um gift aí pra gente, então vai ser guardado com muito carinho. Obrigado. Rafael, a gente sempre começa aqui pedindo para os nossos convidados se apresentarem em 30 segundos, né? Então, assim, o que você pode dizer aí de Rafael Caldas para quem está nos ouvindo e nos assistindo? Constante aprendiz, Marco, Pedro. Eu, dentro da Amazon hoje, eu exerço um papel de subserviência ao time de operações. Então, eu estou lá para resolver problemas, para poder tirar obstáculos desse time, para poder guiar esse time para que a gente tenha um posicionamento de qualidade cada vez melhor ao nosso cliente. E construir minha carreira em torno desse lema, né, de melhorar constantemente, de me auto-aperfeiçoar e de me aprimorar em conhecimento, em nível de experiência de operação logística, e a gente pode falar bastante sobre isso hoje. Legal, vamos falar sim. Rafael, e assim, eu descobri que a gente tem uma coisa em comum. Então, você é formado em ciência da computação. É verdade, eu vi que você também é. E a minha pergunta é, como é que é ser um cientista da computação dentro da área de logística? Como é que isso aconteceu aí na tua vida? Legal, Marco. Eu acho que a minha resposta deve ser muito semelhante à sua, porque eu tenho essa curiosidade a respeito de você também. Eu comecei minha carreira com computação, né? Por quê? Porque eu sempre gostei muito de matemática, gostei de raciocínio cartesiano, binário. Então, eu busquei a faculdade de computação para eu tomar mais conhecimento e eu entrar nessa área, e trabalhei dentro dessa área por 10 anos, né? Foram os meus primeiros 10 anos de carreira, desenvolvendo sistemas de diversas áreas, né? De área pública, de área privada, e desenvolvendo também projetos de comunicação satelital e comunicação corporativa. Nada a ver com logística. Nada a ver com logística até então, né? E eu, nessa época, eu morava no Amazonas, em Manaus, né? Eu sou de lá. Construí meu início de carreira lá. E quando, depois de 10 anos que eu já tinha galgado um crescimento profissional bom, e eu não vi mais um horizonte à minha frente lá dentro da minha terra natal, eu busquei me mudar para São Paulo. E aí eu quis ampliar o meu horizonte. Eu busquei quais eram as áreas que tinham um crescimento, né, pungente naquela época. Isso foi 2010. E eu vi que o e-commerce estava aqui no Brasil crescendo de forma vertical, né? Estava num hypergrowth. E foi quando eu vi que existia uma companhia na época que era a maior companhia de entregas para o e-commerce do Brasil, que era a Direct Express, que precisava de um PMO, e eu tinha experiência com gerenciamento de projetos, de acordo com técnicas do PMBOK. E eu me candidatei a essa vaga, passei,
me mudei para São Paulo e foi quando eu comecei na logística, porque aí eu já não gerenciava projetos de ciência da computação, né, de computação, de tecnologia. Eu passei a gerenciar projetos de logística. Só que aí, como vocês sabem, o conhecimento de gerenciamento de projetos ele é o mesmo para todas as áreas, né? Então eu tive facilidade pelo ponto de vista de gerenciamento de projetos, mas eu tive que aprender bastante sobre a logística, né? Porque eu não tinha nenhum conhecimento de logística. Então esse, inclusive, é um leadership principle da Amazon, Learn and Be Curious, né? Que é aprender e ser curioso. Então eu tive essa curiosidade absurda de aprender sobre logística de e-commerce e quanto mais eu aprendia, mais eu gostava, né? Então é uma logística bastante dinâmica, vocês conhecem bem. Então é que nem ópera, né? Ou você ama ou você odeia e quem ama geralmente é considerado como um maluco, então eu posso estar, assim como vocês, eu estou dentro desse rol. Então eu me apaixonei pela logística do e-commerce e não saí desde então. Já estou há 13 anos na logística de e-commerce, né? Graças a Deus eu aprendi alguma coisa para poder desempenhar a função que eu desempenho hoje. Mas foi assim essa transição. Legal. O Rafael, e aí assim, né? A gente vê hoje que a tecnologia e a inovação está muito próximo do nosso setor, né? Você diria que tem mais espaço para um pessoal de computação dentro do setor de logística ou isso não tem nada a ver? Como é que você vê isso? Ótima pergunta, Marco. Total. Eu acredito que a logística, né, ela é um segmento ainda em construção no nosso país e nos outros também. Principalmente quando a gente fala de logística do e-commerce, que é um segmento de mercado novo. Quando nós vamos falar de logística de armazenamento, né, que é uma logística que já existe há mais de um século, então você já tem bastante conhecimento consolidado a respeito disso e muitos sistemas já muito bem preparados, né, WMS, muito bem preparados para lidar com o armazenamento. Mas quando a gente fala da logística de e-commerce, ele é um segmento relativamente novo, que surgiu aí nas últimas 2 décadas praticamente. Então tem muito conhecimento ainda em construção, o que significa que tem espaço ainda para profissionais, inclusive de outras áreas, que queiram entrar na área de logística. Só que eu considero que é de fundamental importância que esses profissionais eles tenham algumas características, né? O profissional de computação, bem como o profissional de exatas em geral, dos cursos de engenharia, geralmente tem mais facilidade para lidar com a logística por conta do raciocínio cartesiano, lógico, binário, porque a logística demanda isso, né? A logística ela é muito simples, então você não tem meio termo, ou é ou não é. Então, se a pessoa tem um raciocínio lógico cartesiano binário, já é um bom indício de que ela pode se dar bem com conhecimentos logísticos de e-commerce. Agora, tem outros conhecimentos também, né? Eu gosto muito dos 16 princípios de liderança da Amazon, porque eles remetem muito a esses conhecimentos de logística que o profissional precisa, né? Por exemplo, a Amazon tem um princípio de liderança de mergulhar profundo, né? Que a gente chama de dive deep, que se a pessoa tem a predisposição a encontrar um problema e, diante daquele problema, mergulhar profundo para poder entender a causa raiz, né, de fato, né, tentar utilizar técnicas que você conhece em qualquer curso, né, de graduação, como, por exemplo, Ishikawa, Pareto, 5 porquês, né, PDCA, tantas técnicas que têm o mesmo propósito de você identificar causas raízes e definir ações. É um leadership principle da Amazon, é um princípio de liderança da Amazon e é extremamente fundamental para o profissional que quer lidar com logística. A capacidade de aprendizado, que foi o que eu falei aqui, que é aprender e ser curioso. Se a pessoa tiver isso, isso é super importante. Por quê? Porque é um conhecimento novo, é um segmento novo e que está em constante transformação, extremamente dinâmico. Então, se a pessoa tem essa predisposição em aprender todos os dias e ter a cabeça aberta, que também é um outro princípio de liderança da Amazon, que é o estar certo e muito, né, que é o are right a lot, ou seja, você, diante de uma ideia nova que é diferente da sua, você avaliando a lógica daquela ideia, você desconstruindo a sua para tentar construir uma nova ideia melhor do que a que você tinha hoje, antes, né, é também uma característica muito importante do profissional de logística. Tem várias, né? Muito legal. Você contou, né, a tua primeira experiência no setor de logística foi na Direct, em 2012, né?
Você atuou lá como gerente de operações, né? Uhum. Quais que eram as particularidades de uma companhia de last mile há 10 anos, né? E até assim, a gente estava conversando agora há pouco do quanto a logística para o e-commerce evoluiu, né? E acho que é importante relembrar, porque o que vocês fizeram em 10 anos é algo incrível, assim, né? Então, e assim, só para relembrar, não quer dizer que naquela época era ruim, era o que era possível de se fazer, né? É o que estava disponível no então eu mercado. queria que você contasse aí, até para a gente entender como é que era e como é que foi essa evolução até hoje, né? Claro, ótimo ponto, Marco. Só um ponto, nós construímos, né? Todos nós fazemos parte desse ambiente. A logística do e-commerce, de fato, há 10 anos atrás, eu vejo como sendo bastante embrionária, né? Se nós pegamos aí 2013, se tinha alguns grandes players aqui no mercado logístico do Brasil, e nenhum deles, por exemplo, tinha a verticalização da logística própria, né, de entregas. As companhias que faziam entregas eram algumas poucas companhias nacionais, fundamentalmente, dentre elas a Direct Express que eu trabalhei, e que prestavam serviços logísticos de entrega no e-commerce. Agora, o ponto é, quando você faz uma comparação com aspectos fundamentais, né, você vê grandes diferenças. Por exemplo, uma das coisas que sempre foi muito importante para o cliente do e-commerce, né, o nosso cliente era a informação. Então, o nosso cliente sempre demandou informação desde o início dos primórdios do e-commerce. E isso sempre foi razão de inquietude, porque a falta de informação gerava ansiedade no cliente, que gerava contato no customer service, né? Então, as empresas se preocupavam, sim, naquela época com informação. Então, tinham já alguns TMS que, nos pontos de parada principais daquela remessa, né, havia ali a rastreabilidade daquela remessa. Mas nem sempre essa rastreabilidade ela era replicada ao cliente como informação. Então esse já era um outro ponto. Hoje você tem uma rastreabilidade total de todo o processo de entrega, né? O cliente fica sendo informado, inclusive, em tempo real daquilo que está acontecendo. Sim, hoje o né? cliente não precisa nem entrar no site, você já comunica o seu cliente onde está a mercadoria e o tempo de entrega, né? Exatamente. O cliente recebe pushes, recebe através dos apps, ou recebe SMS, ou WhatsApp, dependendo de qual tecnologia que a empresa utilizar para se comunicar com ele. Esse é um primeiro grande ponto, né? Um segundo grande ponto que eu considero é como sendo as tecnologias que são utilizadas para melhora da eficiência operacional, que se traduz em custos. Bom, naquela época, vocês se lembram bem, era muito comum, por exemplo, um courier, ele sair para fazer entregas aqui na região de São Paulo mesmo, em grandes empresas, com 50 pacotinhos, 80 pacotinhos, né? E isso era muito, era considerado como muito. Então, esse courier fazia o que para fazer aquelas entregas? Ele carregava aqueles pacotinhos no seu baú, divididos por faixa de CEP. Né? Havia um sorteamento nas unidades de última milha, que era uma divisão por faixa de CEP. Era um sorteamento totalmente manual. O associado ele olhava para o pacotinho, né? Lembra disso? Olhava para o pacotinho, via qual era a... Não, você não se lembra disso, né? Tá bom. Então ele olhava para o pacotinho, via qual era a faixa de CEP e ia lá na estanteria correta e sorteava aquele pacotinho. O courier, ele pegava aquele pacotinho, levava para o carro dele, aqueles pacotinhos, né, aqueles 80, vamos supor, levava para o carro dele e um a um ele ia definindo qual era a primeira parada e a última parada dele. Um a um. Então, muitas das vezes, o courier levava 1, 2, 3 horas para poder fazer aquela roteirização manual. Sim, mas isso pelo conhecimento que ele tinha. Pelo conhecimento que ele tinha na cabeça dele. Se você trocasse o courier que ele estava acostumado naquela rota... Aí começavam as palavras bonitas, né? Você trocava o courier ou aquele courier entrava de férias ou ficava adoentado. Não, o que acontece é que aquela área fica uma área de difícil acesso, etc. e tal. Começavam as justificativas bonitas, né? Mas a real era que aquele courier tinha faltado, ou a demanda tinha sido muito grande que um só courier não era capaz de fazer o escoamento de todas aquelas remessas daquela área. Então, isso se traduzia numa baixa produtividade operacional e, consequentemente, um alto custo. Né? Você não tinha uma economia de escala.
A tecnologia hoje, ela resolve isso. Né? Então, hoje, é muito mais comum, infelizmente ainda não está permeado em todas as organizações de entrega, mas é muito mais comum você contar com algoritmos inteligentes que se usam de machine learning, inteligência artificial, para poder desenvolver toda a roteirização por você, inclusive não necessitando mais que o courier conheça nada daquela região. Então, o algoritmo fala o que é parada 1, 2, 3, 4, 5, e você pode sair, por exemplo, dentro da Amazon Logistics, nós temos motoristas que saem com 300 pacotinhos, 350, 400 pacotinhos e fazem aqueles pacotinhos em 8 horas. Né? Se você pega há 10 anos atrás, com esse processo de roteirização completamente manual, isso era impossível. Você contar com conhecimento humano para você fazer em tão curto intervalo de tempo essa quantidade de remessas. Né? Então, a tecnologia ajudou muito nisso. Né? Sem contar com outras etapas da operação, controles, mecanismos, né? KPIs que naquela época você tinha no máximo uns 5, 10 KPIs para medir toda a logística, toda a cadeia logística. Hoje é comum que você tenha pelo menos 50, 70 KPIs para você medir a tua operação. Eu mesmo tenho mais de 300 KPIs com o meu time para medir as nossas operações. Né? E usamos todos. Né? E usamos todos como ponto de controle. E isso é muito bom para dar visibilidade e para você saber exatamente onde que o problema está de forma cirúrgica. Muito legal. 300 KPIs é bastante coisa, hein, Rafael? É bastante, mas o importante é você criar mecanismos claros de como usar esses KPIs. Né? Porque você tem 300 KPIs, muitos deles você não vai olhar todos os dias. Não. Muitos deles faz sentido você olhar quando você vê um outro falhando. Quando você vê um outro falhando, pode ser que ele esteja relacionado com outros 10 KPIs. Aí você, através daqueles 10 KPIs, você identifica se algum deles está tendo algum desvio fora do padrão. Se tiver, você já identifica facilmente que potencialmente a causa raiz está relacionada com aquilo. Então, facilita o mergulho profundo. Né? Então, ao invés de criar burocracia, pelo contrário, agiliza. Você criou um processo, né? Onde você trabalha no desvio. Exatamente. E te dá os alertas para melhorar a tua operação aí e não impactar os demais KPIs para frente também. Né? Exatamente. É isso mesmo. Legal. Isso eu não conhecia ainda, mas enfim, imagino que você tem então KPIs de primeiro nível e alguns outros de segundo e terceiro nível. Exatamente. É isso legal. mesmo. Boa. Rafael, e aí, falando um pouco da tua carreira na Amazon, né? Você está na Amazon há 7 anos. Como é que é construir uma carreira numa empresa desse porte, assim, primeiro, né? Que é uma empresa que todo mundo admira, enfim, né? E que com o tamanho da Amazon, como é que é trabalhar lá? Como é que foi isso para você? Ótima pergunta, Marcos. Vocês só estão fazendo perguntas boas hoje. Calma que não acabou ainda. Calma que não acabou, né? Eu tenho muito orgulho de responder uma pergunta dessa, porque isso me remete muito ao que a empresa é, ao que a Amazon representa. Não só para mim, como para a sociedade. Né? Eu acredito que a Amazon representa uma oportunidade de uma construção de uma sociedade melhor. E eu estou sendo realmente verdadeiro quando eu falo isso, porque é uma companhia que permeia diversas camadas sociais. Se você olhar pelo ponto de vista social da quantidade de oportunidades que a Amazon dá para as pessoas, é uma. Outra camada é a camada de o quanto essa empresa facilita a vida do nosso consumidor. Né? E eu sou um deles, assíduo, compro quase que todo dia, isso é um vício, né? Um vício bom. Porque facilita mesmo a minha vida, eu quase que não vou mais a supermercados ou qualquer loja. Aconteceu a pandemia, né? Mas assim... A pandemia te ajudou muito nisso também. Exatamente, né? Exatamente. Então, quando como é que foi o início de construção da minha carreira dentro da Amazon? Na época, eu trabalhava na Direct Express, né? E a Direct foi adquirida na época, B2W, né? Isso foi em 2014. E aí, quando foi em 2015, né, eu queria alçar novos voos, né, e novos horizontes, e eu busquei uma empresa no mercado. E eu olhei coincidentemente para um artigo que estava falando sobre a cultura da Amazon. Eu fiquei apaixonado pela cultura da Amazon, porque eu olhava para aquele artigo e eu falava, sou eu.
é exatamente quem eu sou, né, como pessoa. É a cultura. Na época nós tínhamos 14 princípios de liderança. Hoje nós temos 2 adicionais que eu posso falar sobre eles depois. E aí eu entrei no site da Amazon Jobs, né? Então não foi por indicação nenhuma, eu entrei no site da Amazon Jobs e eu procurei posições que tivessem o meu perfil. E encontrei uma que tinha o meu perfil. Né? Tava lá a posição descrita, eu usei o Google Tradutor, né, na época, porque eu não sabia inglês, né? Então a função, eu li aquilo tudo e eu falava, nossa, esse sou eu, só tem um porém, eu não falo inglês, eu não sei falar inglês, e a posição demandava uma pessoa super fluente em inglês, oral, escrita e tudo mais, né? Aí eu falei, eu não falo inglês, mas eu vou aprender. Né? Eu vou aprender inglês. Então, eu me candidatei à posição. Né? E naquele momento, naquele mesmo dia que eu me candidatei à posição online, eu liguei para uma professora de inglês que tinha sido indicada por um amigo meu, que era a Julieta, e eu pedi ajuda da Julieta para ela me ensinar inglês. Né? Perguntei, quanto tempo você tem, Julieta? Ela falou, Rafael, minha agenda está tomada. Eu só tenho os meus almoços, alguns jantares e finais de semana. Então, significa que eu não tenho tempo. Eu falei, não, você tem tempo. Eu vou almoçar com você, eu vou jantar com você e eu vou nos finais de semana na sua casa. E foi isso que eu fiz. E ela topou o desafio, né? O único incômodo era que finais de semana o marido dela ficava chateado porque eu ficava estudando na sala e ele assistindo TV e eu ficava lá com ela. Mas sou muito grato a ela por tudo que ela me fez. Então, eu resolvi aprender inglês com afinco e durante o processo de seleção da Amazon, que demorou ali em torno de 4 meses, né, eu consegui aprender inglês. Né? Eu consegui aprender inglês. Então, tiveram várias entrevistas por telefone. Inclusive, é uma das últimas entrevistas, 3 meses depois do processo, eu tive uma das últimas entrevistas por telefone que foi com um VP da Amazon, que foi uma das pessoas que ajudou a fundar a Amazon, que era o Arthur Valdez. Ele falando comigo, né, ele percebeu que eu não tinha um inglês muito bom. Ele falou, Rafael, eu percebo que o seu inglês não é muito bom, mas você tem conhecimento. Então, fica tranquilo. Fala na tua velocidade, fala da forma que você quiser que a gente vai se comunicar. Aí, porra, eu relaxei naquele momento, né? E depois dessa entrevista que eu passei, eu fui convidado para a última fase, que era em Seattle. Né? Foram 2 dias de entrevista lá em Seattle. Então, foi a minha primeira viagem para fora do Brasil. Eu nunca tinha viajado para fora do Brasil. Né? Então, eu acho que teve muito da nossa cultura da Amazon ali naquele momento de eu aprender e ser curioso, eu mergulhar profundo naqueles pontos que eram importantes eu me preocupar. Durante o processo de entrevista, você conseguiu mostrar esses princípios da Amazon ali, né? Exatamente. Então, nesse momento, eu fiz a entrevista lá em Seattle, voltei para o Brasil, uma semana depois me deram a resposta, olha, passou. Vibrei, coisa e tal, porque para mim era um sonho, né? Eu falei, cara, eu entrei na Amazon, cara. Para mim era um sonho de consumo isso. E aí, na minha primeira semana da Amazon, eles falam, Rafael, só tem um porém, nós estamos precisando mais ainda de uma pessoa lá no México com o teu perfil, para liderar a inauguração e expansão da Amazon Logistics lá no México, para liderar esse business. Você pode ir para lá? Eu falei, posso. Pô, que bom que você tem essa disponibilidade. Você fala espanhol? Não, eu aprendo. Eu não falava uma palavra de espanhol. Aprendi em 3 meses espanhol lá no México. Então, na semana seguinte, eu fui para o México e fiquei morando lá por 1 ano e meio. Fiz amizades maravilhosas lá. O time de lá era um time... muito, muito guerreiro, um time que tem uma cultura muito similar à nossa, né? Então, nós construímos ali do zero a Amazon Logistics no México e expandimos ali pelo país. E eu voltei para o Brasil ali em meados de 2017 para continuar no business do Brasil e tive outras oportunidades desde então. Em 2018, a Amazon me deu a oportunidade para ir para os Estados Unidos, montar operações da Amazon lá. Né? Em 2019, eu fui para a Austrália, comandei a Amazon Logistics da Austrália, lancei a Amazon Logistics lá na Austrália, fiquei até a pandemia em 2020, né? E foi quando eu voltei para o Brasil para definitivamente lançar a Amazon Logistics, né, aqui no Brasil. Né? E é o que eu tenho feito desde então, é apoiado esse time. Legal, bacana. E como que essa experiência internacional te ajudou aqui no Desafio Brasil?
só me fazendo ver que eu não sabia de nada, né? Então, a cada viagem que eu fazia, e eu morei nesses 3 países, né? No México, nos Estados Unidos e na Austrália, mas eu também conhecia as nossas operações na Índia, na Europa, né? No Oriente Médio, e eu tive a oportunidade de ver o que era a operação em cada um desses países, como que as nuances culturais influenciavam no processo operacional, né? Quais eram as tecnologias que nós utilizávamos e o que eu podia aprender com isso para poder desenvolver um business melhor para o nosso cliente aqui, né? Então, a gente sempre tem dentro da Amazon essa questão da obsessão pelo cliente, de olhar para aquilo que os outros estão fazendo e ver, poxa, como é que eu posso melhorar a vida do nosso cliente aqui, né? Não é simplesmente a inovação pela inovação, é a inovação com um propósito, que é o propósito de tornar a vida do cliente melhor, né? Então, isso fez com que eu, de fato, quebrasse inúmeros paradigmas, né? Então, Rodrigo, isso fez com que eu criasse uma cultura de quebra de paradigmas constante dentro da Amazon. E eu conseguisse, dessa forma, aprender com o que outros países estavam fazendo para desenvolver o nosso business aqui do Brasil, né? Então, tive muitos exemplos posso dar muitos exemplos daquilo que nós desenvolvemos. Um deles, nós inauguramos ano passado, né? Nós temos na Índia, né, um modelo de... Aqui no Brasil a gente conhece muito na Última Milha como parceiro comercial, né? Que é a unidade onde você tem baixa demanda operacional, você bota ali um parceiro comercial que já faz entregas naquela região para poder fazer entregas para você. Esse é um conceito difundido. Só que, normalmente, quando você tem essa malha operacional, você já não confia na qualidade dessa malha operacional, né? Porque é precária, porque aquele cara não tem processo, não tem tecnologia, não sabe, às vezes, nem o que é um FIFO, né? Então, é complicado você extrair qualidade daquele parceiro dessa forma. Então, na Índia tem um programa de parceiro muito mais robusto que eu conheci, que consegue extrair tanta qualidade quanto um centro operacional de última milha próprio da Amazon, né? Eu falei, poxa, curioso, como que a gente faz isso, né? Então eu vi como que a Amazon dava oportunidade para empreendedores da região, né? Como que ela treinava esses empreendedores e que mecanismos a Amazon construía, mecanismos de gerenciamento da rotina e mecanismos de tecnologia para poder extrair a qualidade desse parceiro, né? Então nós implantamos como piloto pela primeira vez ano passado, e nós estamos expandindo nesse momento aqui esse conceito, e implantamos o primeiro, foi lá na favela de Paraisópolis, né? E então nós temos hoje lá esse parceiro rodando na favela de Paraisópolis conosco, fazendo as entregas em toda a região de Paraisópolis, e expandimos recentemente para Brasilândia, para Capão Redondo também. E utilizando inclusive ex-detentos, né, egressos do sistema prisional, para poder fazer as entregas para os clientes da região. E foi um completo sucesso, porque você está dando oportunidades para as pessoas, né? Você envolve a comunidade, porque 100% das pessoas que trabalham lá dentro são pessoas da comunidade, são pessoas com uma mente super aberta para aprender algo novo. A maioria dessas pessoas nunca trabalhou com entregas na vida. Novamente, daí a importância de construção de mecanismos robustos, porque você não precisa ter pessoas, né, que já sejam expert naquela área ou que tenham feito algum curso de logística, nem nada disso. Isso é muito legal. Sabe que há um tempo atrás eu fiquei assim, a gente não está envolvido nesse meio, né? Mas eu descobri, por exemplo, que é uma coisa que eu não tinha pensado, que dentro das favelas você não tem CEP. Verdade. Então, cara, as pessoas que moram lá não conseguiam até então fazer uma compra. É verdade. Que pra gente é super natural. Né? Então esse trabalho é sensacional, né? Isso é curioso, inclusive, pelo seguinte, né? Eu já fui em diversas favelas, desde a época da Direct, em diversas comunidades, para poder entender como é que a gente pode fazer melhores entregas na região, né? Porque realmente é uma região difícil, porque até hoje, pelo ponto de vista geográfico, né, você não consegue identificar muito claramente. Você pode tentar no Google ou em qualquer ferramenta de busca
botando o endereço da pessoa dentro de uma comunidade e muitas das vezes não vai conseguir localizar com precisão geográfica aquele endereço, né? Então você tem ali uma oportunidade de pingar a latitude e longitude daquele endereço, né, específico com precisão lá nas ferramentas de busca ou nas ferramentas de roteirização. Então, de fato, não tem. Inclusive, quando você vai em algumas comunidades, você tem lá Rua dos Pataxós, número 1. Cara, você entra naquela comunidade e você vê 10 casas de número 1 naquela mesma rua. Uhum. É incrível. Ou você vê uma de casa de número 1 que tem 5 famílias morando lá dentro. Uhum. Ou você vê uma casa de número 1 que, na verdade, é um prédio de 5 andares e cada andar tem 30 kitnets. Todas com o mesmo número. Como é que você faz entrega ali? Uhum. Entendeu? Então, daí a importância de você contar com moradores da região. Que conhecem, né? Conhecem as pessoas. Porque às vezes nem com o lat-long correto, você, numa situação dessa, você não consegue entregar. Você pega o lat-long, mas é o prédio de 5 andares. Exatamente. Ou é uma casa com 5 famílias morando. Né? Então, daí a importância de você contar com membros da região. É uma realidade que não existe em outros países. Uhum. Né? Essa é a minha próxima pergunta. Você já tinha enfrentado isso? Se a Amazon já enfrentou isso em outros países? Nós temos uma realidade semelhante a essa lá na Índia. Né? Na Índia, nós temos um problema de endereçamento muito grande, mas é um pouco mais difícil você ver nas comunidades lá da Índia essa aglomeração de em uma única casa você ter ali 5 famílias morando, ou em um único endereço você ter ali 30 apartamentos, entendeu? É um pouco mais difícil. Normalmente você tem uma única casa pequena, mas ou com falta de endereço mesmo, ou com endereço, mas o endereço não está aparente. Né? Lá. E o problema do CEP que você falou que nós temos aqui no Brasil, ele existe também lá na Índia. Lá na Índia nós inauguramos um programa lá há mais de 7 anos atrás que se chama I Have Space. Tem muito conteúdo a respeito desse programa no YouTube, né? Que é um programa em que você estabelece uma colmeia naquele bairro e nessa colmeia você tem células. Cada célula é uma loja que faz entregas. Essa loja com um raio de atuação de 500 metros a 2,5 km, e ela faz as entregas naquele raio. Né? Essa loja. Nós buscamos lá a loja que está lá naquela região há pelo menos 10 anos, né? Ou seja, que conhece bastante a região, que conhece bastante os clientes da região e muitas das vezes, pelo nome da pessoa na etiqueta, o lojista ele olha e fala, é o fulano, mora ali. Então ele já sabe onde o cliente mora, não precisa nem descrever o endereço corretamente, porque às vezes você tem um endereço lá que é a rua X na casa com portão vermelho em frente à Castanheira. Não tem o número da casa, porque de fato não tem número. Então, com base nisso, nesse programa, o lojista ele vai lá, faz a entrega com o app da Amazon Logistics, né? E no momento que ele baixa aquela entrega, o sistema grava o lat-long. A cada 3 lat-longs iguais no mesmo endereço, o sistema registra aquele como sendo o lat-long daquele endereço específico. Com isso, nós criamos a nossa própria base de CEPs na Índia. Né? Nós criamos mesmo uma base de CEPs própria da Índia, porque a base de CEPs de lá não funciona. Então esse é um programa que foi vencedor. Hoje a Índia já tem mais de 20 mil lojas fazendo esse tipo de entrega lá na região. Muito legal. E aí, assim, a Amazon é uma referência para o e-commerce, né? E obviamente isso depende muito do setor de logística, né, onde que você atua. Como é que é a pressão em cima do teu trabalho, né, nesse sentido? É muito alta? Qual é a importância real da logística em todo na companhia? Como é que é isso lá? A logística ela tem um papel fundamental, né, dentro do e-commerce. Eu acredito que não é só na Amazon, é qualquer e-commerce, a logística ela é fundamental, porque quando a gente vai pelo ponto de vista de custos, né, a logística tem o maior custo operacional de um e-commerce, né, ela detém o maior custo operacional de um e-commerce. Então, logicamente que por conta disso, e como as margens do varejo são margens super apertadas, né, a logística ela desempenha um papel fundamental de cada vez mais tentar encontrar eficiências operacionais, né, e formas de se desenvolver e de se reinventar para poder ajudar desta forma o negócio.
né? Então, acho que esse que é o papel fundamental da logística. É nós encontrarmos não encontrarmos, mas termos na nossa mente essa busca contínua pela eficiência operacional, né? Tendo sempre como pano de fundo a qualidade que a gente precisa dar ao nosso cliente, né? Então, isso nunca nós podemos perder de vista, né? A qualidade que nós precisamos dar ao nosso cliente. Dentro da Amazon tem um princípio chamado insistir nos mais altos padrões de qualidade, né? Que é o Insist on the High Standards, que ele fala muito sobre isso, da nossa necessidade de reinvenção e de melhoria contínua, né? E isso traduz muito do que a logística significa para o business, essa necessidade de melhora contínua, para que nós consigamos ter melhores custos operacionais, mais eficiência operacional, né? E eficiência operacional e menor custo operacional, para mim, se traduz numa coisa, né? Trabalhar de forma mais inteligente. Né? Trabalhar de forma mais inteligente, às vezes fazendo menos movimentos para uma carga chegar àquele ponto, né? Para isso você desenvolve um planejamento melhor, e consequentemente você reduz custos. Utilizar sistemas, né? Para desenvolver atividades que, como eu falei agora, roteirização. Qual é a mais-valia de um courier estar por 3 horas parado, ele mesmo, quebrando a cabeça para ele fazer uma roteirização, quando ele não está ganhando por aquelas horas, ele está ganhando pela entrega, né? Qual é a mais-valia disso? Nenhuma. Então, por que não a tecnologia entrar para apoiar a pessoa nisso, né? Para fazer com que ela, não somente ela desenvolva melhor o seu trabalho, como você dê, inclusive, mais oportunidades para outras pessoas que nunca fizeram isso antes. Que antes não, antes você só dava oportunidade para pessoas que já tinham sido entregadoras. Mas hoje não, hoje qualquer pessoa pode ser um entregador, por conta da tecnologia, né? Então acho que essa que é a importância fundamental que a logística tem para o business. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui, Rafael, de um ouvinte nosso, João Teixeira. E ele diz o seguinte, ele pergunta o seguinte, né? Na tua opinião aí, quais os principais pontos a serem melhorados no e-commerce no Brasil atualmente? O que você vê assim como os principais pontos que a gente precisa melhorar? Essa é uma pergunta ótima. Eu não acredito que eu tenha poder de falar sobre o e-commerce em geral do Brasil, mas eu vou falar sobre aquilo que eu vejo como sendo fundamental pelo ponto de vista do cliente. A Amazon, ela tem uma cultura que nos permite enxergar sempre as oportunidades de uma forma muito clara. Existe um conceito que foi desenhado num papel de guardanapo pelo Jeff Bezos há muitos anos atrás, que se chama de flywheel, né? Que é esse conceito do flywheel, ele é um conceito muito interessante, porque permite que você veja aquilo que é importante de forma muito clara para o cliente, né, do e-commerce. E esse flywheel começa com a experiência do cliente, né? A experiência do cliente, que é o que o e-commerce tem que prover ao cliente como experiência. E a experiência é muito profunda, né? Porque você fala de experiência de entrega, você fala da experiência de navegabilidade do site, você fala da experiência do cliente no atendimento do pós-venda. Então, que é o Customer Experience, né? Essa experiência do cliente, ela é bastante profunda e permeia diversas áreas. Então, se você prover essa experiência do cliente da forma adequada, né, você vai fazer com que esse cliente ele navegue mais naquele site, ele gere mais tráfego, né, naquele site, que é o que o e-commerce precisa. Mais tráfego no site, né, dos clientes, mais clientes buscando produtos naquela loja. O tráfego, ele atrai o quê? Sellers, né? Os sellers, eles são atraídos pelo tráfego, e quando você atrai mais sellers, você atrai mais seleção, mais sortimento de produtos para o teu e-commerce, né? Então isso é um círculo virtuoso que faz com que você consiga movimentar, né, girar a roda, que é a roda do flywheel, para você desenvolver o teu crescimento. E esse crescimento dentro desse flywheel, ele permite que você diminua o teu custo, né, da tua estrutura, você ganhe com escala, e dessa forma diminua os teus preços para os clientes, para que você reinjete isso como experiência do cliente e continue girando esse flywheel. Então, eu acredito que quando eu ouço essa pergunta, eu penso muito na seguinte forma: trabalhando de trás para frente. Cada caso é um caso. Cada e-commerce é um e-commerce. Para aquele e-commerce específico, quais são, dentro desse flywheel, as oportunidades que existem?
né? Quais são as oportunidades que existem dentro de Customer Experience, né? Dentro da navegabilidade do seller, né? Do serviço que você oferece ao seller. Então, quais são as oportunidades que você tem como e-commerce para você se desenvolver, né? Cada e-commerce vai ter uma resposta diferente. Legal. Rafael, e aí eu queria entrar num tema aqui que até atualmente tem sido muito discutido, né? A questão da inteligência artificial. E aí, enfim, a gente ouviu falar aí de chat GPT e um monte de coisa que está acontecendo. Esse tema é legal, né, Marco? Porque acho que desde a história lá dos primórdios da Amazon já existia inteligência artificial, né? Porque o Bezos já procurava entender qual era a dinâmica e gostos dos clientes para poder oferecer os produtos a eles, né? E o Rafael acabou citando, né, um pouco antes aqui na nossa entrevista, que a inteligência artificial é uma das maiores revoluções aí na logística nos últimos anos, né? Mas o que te faz pensar assim? O que você acha que pode mudar daqui para frente com as tecnologias que estão chegando, né, nesse sentido? Existe muito espaço para a inteligência artificial ainda, né? Como o Rodrigo falou, está surgindo o ChatGPT que vai revolucionar, né, a forma que nós nos relacionamos e a forma que nós conseguimos informação de forma rápida. Mas dentro do e-commerce, a inteligência artificial, acredito que ainda tem muito que evoluir, né? A Amazon, sem sombra de dúvidas, como o Rodrigo mencionou, é uma empresa que se preocupa com inteligência artificial desde os primórdios, né? Por quem leu o livro A Loja do Tudo, viu lá que uma das primeiras coisas que o Jeff Bezos desenvolveu, como o Rodrigo falou, foi a tendência de compra dos clientes, né? Ou seja, o cliente que compra isso geralmente compra ou visualiza aquele outro produto. Isso nós temos isso hoje exposto dentro do nosso website, né? Para facilitar o processo de decisão do cliente. Então, o cliente que comprou isso geralmente visualizou esse outro tipo de produto. Então, isso é uma forma de inteligência artificial. A inteligência artificial com o propósito de facilitar o processo decisório de compra pelo cliente. Agora, dentro da logística, tem inúmeras aplicações, né? Uma das aplicações que eu considero, se a gente pensar no nosso país, que eu considero como sendo mais importante da inteligência artificial, é posicionamento de inventário, por exemplo, né? Então, você tem um país com dimensões continentais. Cada região do nosso país que atua, pensa e tem uma cultura diferente. Consome diferente. Então, como que você consegue garantir que o teu inventário que está posicionado, por exemplo, no Nordeste do Brasil, é o inventário que esse cliente vai consumir? Né? Porque dentro do supply chain, o que é curva A, por exemplo, hoje pode não ser amanhã. Isso é algo muito dinâmico. Então, o que é inventário consumível hoje por esse cliente, amanhã pode não ser. Então, com que a precisão você está garantindo essa previsibilidade, né, do posicionamento de inventário? E mais, com que rapidez e inteligência você está conseguindo reposicionar o teu inventário? Porque aquele produto que não está sendo mais interessante ou consumido pelo consumidor do Nordeste, por exemplo, o que garante que você, com que rapidez você está tirando aquele produto e para onde que você vai mandar aquele produto? Onde que você visualiza que aquele produto vai ser mais consumido? Né? Porque esse reposicionamento de inventário ele é super importante, porque o teu espaço de armazenagem avançada ele é limitado. Então, logicamente que é mais inteligente você deixar os produtos de alto giro, de curva A, lá geograficamente bem localizados para que você encurte as distâncias entre o armazém e o cliente, né? Então, são as distâncias de promessa de compra e, consequentemente, o custo operacional. Você diminua dessa forma também, né? Então, a inteligência para você fazer isso bem feito é algo que está em constante aprimoramento. Eu visualizo. Nem de longe nós chegamos ainda a um estágio ideal de inteligência em qualquer organização que seja, para a gente conseguir prever com um nível alto de credibilidade esse posicionamento de inventário, né? Isso é algo que é um dos maiores desafios do supply chain. E aí até um outro ponto que eu queria puxar, porque você citou, né, para a gente também antes, que a baixa densidade demográfica, né, por metro quadrado no Brasil
talvez seja o ponto mais difícil aí que a gente tenha para resolver, né? O que você vê de tendência, assim? Você acha que grandes centros de distribuições é a tendência ou pequenos locais em mais pontos é uma outra solução? Ou é isso tudo junto? Como é que você vê isso? Acredito que tudo depende do tipo do business, do tipo do negócio que você está avaliando para essa necessidade, né? E também do estágio de maturação desse negócio. Eu dou um exemplo. Se você pega a Amazon nos Estados Unidos, além de nós termos armazéns, né, regionais já espalhados por todos os estados dos Estados Unidos, né, nós temos também em grandes regiões metropolitanas armazéns urbanos para oferecer o serviço de Prime Now, né, que é o serviço de entrega em meia hora, 1 hora, dependendo do que o cliente escolher. Temos o serviço de Fresh, né, que é o serviço de entrega de perecíveis, né, frutas, verduras, legumes, etc. e tal, também com uma velocidade super rápida nesses grandes centros. Mas aquele mercado alcançou um estágio de maturação em que aquele tipo de negócio era necessário. Esse estágio de maturação ele foi definido pela maturação do estágio anterior. Então, houve uma maturação do posicionamento de inventário regional para os demais produtos que não eram perecíveis dentro da empresa. As velocidades de entrega passaram a ser super rápidas, confiáveis e escaláveis, né? Os custos operacionais passaram a ter um controle absoluto e uma segurança de que esses custos estão num patamar muito bom, né, de eficiência operacional. O cliente, acima de tudo, ele é um cliente que ele está preparado para comprar esse outro tipo de produto pela internet, né? Ou seja, ele é um cliente que, na linha do tempo, ele amadureceu o perfil de consumo dele para ele passar a confiar e comprar esse tipo de produto pela internet. Então, fala muito do estágio de maturação do mercado, né? Eu acredito que o nosso mercado ele ainda está num estágio de maturação do e-commerce tradicional, né, aqui no Brasil, do e-commerce tradicional, do varejo tradicional. Obviamente que existem companhias que estão oferecendo serviços de entrega de perecíveis, etc. e tal. Mas vão oferecer isso São Paulo capital, vão oferecer isso em Rio de Janeiro capital, ou seja, o Brasil tem muitos desafios ainda para você conseguir oferecer isso em larga escala. Como é que você vai oferecer isso em Manaus? Como é que você vai oferecer isso em Belém? Né? Em Fortaleza? Isso porque você com a está mesma falando das qualidade. capitais, né? Exato. Quando você vai para os outros municípios desses estados, né? Aí a dificuldade ela até aumenta, né? Isso mesmo, Rodrigo. Então, como que você garante esses serviços sendo pulverizados em todas essas regiões e com a mesma qualidade? Então, o nosso país ele está, eu acredito que num estágio anterior ainda de maturação desse tipo de serviço, né? Mas, assim, mesmo estando nesse estágio, né? Estamos à frente de outros países? Como é que você vê isso? E uma outra curiosidade sabendo as dificuldades que a gente tem aqui, algum país onde a Amazon atua puxa algumas coisas daqui para levar para lá como caso de sucesso, alguma coisa assim, não? Sem dúvida, sem dúvida. Eu posso dizer que, inclusive, na Amazon Logistics hoje, que é a unidade de negócio que eu lidero, nós temos inúmeros exemplos de mecanismos, de processos, de projetos que nós criamos aqui no Brasil e que estão sendo replicados para outros países, principalmente os países que estão também no estágio de maturação na Amazon, como, por exemplo, o Oriente Médio, Austrália, né, o México e dentre outros. Agora, uma das coisas interessantes aqui do nosso país é que nós temos como todos nós sabemos, uma complexidade tributária fiscal aqui absurdamente alta, né? Comparável talvez à Índia, porque a Índia também
têm uma complexidade fiscal tributária alta, mas eles passaram por uma reforma tributária que simplificou, e eu acredito que fez com que a vida na Índia se tornasse mais simples do que a nossa aqui no Brasil, né? Nós temos um time de tecnologia, né, que tem uma liderança muito forte aqui no Brasil e que lidera a América Latina, né, pelo ponto de vista de tecnologia. E esse time é um time grande de tecnologia e de desenvolvimento de sistemas que nós temos aqui no Brasil, que ele primariamente ele foi criado para resolver os aspectos locais, né, tributários e fiscais, e devido à alta complexidade dos sistemas que foram desenvolvidos aqui, nós começamos a exportar alguns desses sistemas e também conhecimentos para fora, né? Então esse é um excelente exemplo, né? Mas eu acredito que o nosso país ele tem um histórico recente com a Amazon aqui, né? Então nós temos um histórico recente. Apesar da Amazon ela ter entrado no Brasil em 2012 com e-books, e a gente entrou com livros físicos em 2014, né? E entrou com outros produtos, outras categorias de produtos em 2019. Então, por isso nós podemos ver que o nosso histórico aqui no país ele é um histórico recente. Nós estamos em desenvolvimento. Crescemos muito ao longo desses 3, 4 últimos anos. Mas ainda estamos num desenvolvimento que é recente, né? Isso faz com que, quando nós comparamos o nosso país com outros países, nós verificamos que nós estamos num estágio de evolução e de maturação similar, inclusive, né, ao México, por exemplo, né, ao Oriente Médio. Então, a Austrália, que é um país que tem uma penetração ainda menor, né, até em nível de serviço, dos serviços ofertados lá, eu digo, perdão, bem como também na penetração do e-commerce em si, mas o nosso país, acredito que ele ainda está se desenvolvendo, né? Rafael, e assim, muitos gestores que a gente já passou por aqui sempre citam o tripé tecnologia, processos e pessoas, né? E aí a minha pergunta há uma dificuldade em colocar isso para funcionar no Brasil, né? Em outras oportunidades, gestores já falaram da questão da dificuldade do brasileiro em seguir processos, né? Você concorda com isso? Como é que vocês lidam com isso? Como é que você vê essa história? Olha, de forma muito educada eu vou discordar dessa afirmação, porque eu acredito que o brasileiro ele tem um excelente potencial para seguir processos. Você só tem que estabelecer processos robustos e ferramentas de controle, mecanismos de controle para garantir que esses processos estão sendo executados, né? Eu dou um exemplo. De nada adianta se você tem gerenciamento da rotina implantado na tua organização. Um dos aspectos do gerenciamento da rotina dentro de uma operação é que você estabeleça pontos de contato diários, né, da operação, para que a operação fale sobre como que foram os resultados operacionais no dia anterior, identifique as causas de desvios operacionais, enderece essas causas e fale sobre os desafios para aquele dia e para o próximo dia, né? Isso é uma coisa básica do gerenciamento da rotina, esse ponto de contato diário. A partir do momento que você tem gerenciamento de rotina na tua organização, você cria um mecanismo desse, você simplesmente entrega para o teu time e fala, olha, executa, né? É pouco provável que as pessoas vão executar isso da forma adequada. Então, para você garantir que um ponto de controle desse funcione, existe um trabalho enorme de bastidor a ser feito antes, né? Primeiro, quais são os KPIs que você tem para você estabelecer se a tua organização está saudável ou não? Quais são os KPIs de output, né? Ou seja, que são uma mera saída do teu processo, e quais são os KPIs de entrada, né? Que vão ser utilizados para processar, durante o processamento daquela atividade, para gerar o KPI de output, né? Por exemplo, on time in full é um KPI, entregas dentro do prazo, é um KPI de output. Agora, um KPI de input, né, de entrada para esse KPI de output, por exemplo, pode ser o
o percentual de caminhões que chegam, de transferência rodoviária, que chegam dentro do prazo de até 15 minutos com uma tolerância. Entendeu? Então você tem que primeiro estabelecer muito claramente quais são esses KPIs. Segundo, estabeleça de forma muito clara quais são as metas desses KPIs e metas agressivas, né? Agressivas, mas realistas. Outro ponto. Terceiro, estabeleça treinamentos para as pessoas. Que de nada adianta você jogar um monte de KPI para essas pessoas e as pessoas não saberem o que significam e a importância deles, né? E esses treinamentos, eles têm que ser treinamentos robustos, objetivos, simples de serem executados e que possam ser facilmente escalados para qualquer entrante novo no time, né? E mais, você pode ter tudo isso. Às vezes nem precisa de tecnologia, né, robusta, nem nada disso, mas você teve esses mecanismos bem estabelecidos e claros, precisa do acompanhamento do líder. O líder precisa estar presente. Não basta o líder pedir que o time se reúna lá e deixar aquilo dali acontecer. O líder precisa estar presente até para orientar, para dar orientação. Porque muitas das vezes você até contrata no mercado uma pessoa que fez Six Sigma, que diz numa entrevista que sabe fazer como ninguém um diagrama de 5 porquês, que sabe fazer como ninguém um PDCA, etc. e tal. E você dá um problema para essa pessoa e a pessoa não consegue estratificar direito a causa raiz. E você vê que a pessoa tem uma deficiência de conhecimento básico até de fazer um diagrama de 5 porquês. Então é de fundamental importância que o líder esteja presente para identificar esses pontos, para depois chamar essa pessoa e falar, vem aqui comigo, deixa eu fazer um treinamento para você aprender a fazer uma identificação de uma causa raiz. Isso vai te ajudar muito no dia a dia. E as pessoas estão abertas a isso. O ponto é que eu acredito que falta esse básico, né? Falta a preocupação com esse básico. Isso dá trabalho, isso gera tempo, isso gera preocupação, né? O ponto é, você está disposto a ter trabalho, né? Se você está disposto a ter trabalho, ótimo, porque você vai construir um time de talentos. Eu posso falar isso com propriedade. O time da Amazon Logistics hoje aqui no Brasil é um time de talentos, né? Talentos, pessoas fantásticas. Algumas delas não tinham tanto conhecimento quando chegaram, né? Não tinham, mas pela cultura de liderança da Amazon, poxa, tem a vontade de aprender, tem a sede pelo conhecimento, perfeito. Então vai lá, meu amigão, chega aqui comigo, deixa eu te trazer aqui do lado, porque eu vou te ajudar. Entendeu? E genuinamente ajuda essa pessoa e a pessoa vai dar resultado. Então, eu trabalhei em vários países, né? Conheci vários países, a cultura de vários países. Eu posso dizer com propriedade, cara, o brasileiro é craque. Dou outra prova disso. No pico agora de 2022, na Black Friday 2022, a Amazon Logistics do Brasil teve os melhores resultados do mundo, quando comparada com as Amazon Logistics dos outros países. Nós, com 3 anos de idade, nós demos os melhores resultados do mundo, a Amazon Logistics do Brasil. Consequentemente, os nossos profissionais são o quê? Os melhores do mundo. Entendeu? Então, eu acredito muito no profissional brasileiro. Mas essa visão é muito legal, assim. Acho que mais do que ter o conhecimento, é ter a disponibilidade de aprender, né? Exato. Isso é fundamental. Exatamente. Isso é fundamental. Ter a disponibilidade de aprender e ter também a vontade de ensinar. Sim, né? A vontade de ensinar. Exato. Eu acho que você identificou a causa raiz do pessoal não seguir processo. Fez bem o trabalho. Assim, geralmente a gente contrata pelos skills e demite pelo comportamento. Quando a gente deveria contratar pelo comportamento e ensinar os skills. Exato. É isso mesmo, Rodrigo. E esse é o trabalho que você está aí desenvolvendo na Amazon Logistics, né? É isso aí. Muito legal. Maravilha. Rafael, bom, você já tem aí mais de 20 anos de carreira, né? Eu queria saber qual foi o momento mais marcante nessa tua jornada, assim. Teve um momento que te marcou, assim? Eu posso dizer que foi quando eu entrei na Amazon mesmo. Quando você recebeu o sim lá do pessoal? Não, quando eu entrei mesmo na Amazon. Porque quando eu recebi o sim, eu fiquei muito feliz, sim, porque eu tinha, naquele momento, conquistado um sonho, que era entrar nessa companhia. Mas a minha surpresa ela foi ainda mais positiva quando eu entrei na companhia e passei a vivenciar a nossa cultura. Porque até então,
eu converso com vários executivos, trabalhei em inúmeras empresas e, na grande maioria, né, a cultura é algo para estar ali estampado na parede. Na Amazon, não. Você respira aquela cultura. Isso é bom? Depende. Depende. Porque se você não acredita naquela cultura, não vai ser bom para você, vai ser nocivo para você. Né? Mas se você acredita em cada ponto daquela cultura enquanto pessoa, né, aquele ambiente dali para você vai ser o nirvana profissional. Né? Porque você realmente vai trabalhar num ambiente cativante, fantástico todos os dias. Então, para mim, esse foi um ponto marcante. Eu falei, poxa, foi a minha surpresa de realmente era verdade aquilo que eu li. Porque eu li antes de entrar na Amazon o livro, a loja do tudo, né, The Everything Store, e eu falei, não, demagogia talvez, o pessoal escreve, mas não é nem tanto assim. Não, de fato era aquilo. Era aquilo. E todos os dias eu respiro essa cultura. Então, para mim, isso foi uma coisa realmente marcante na minha carreira. Né? Porque eu tinha esse desejo de expressar o meu máximo potencial dentro de uma organização e eu acho que a Amazon abraçou muito essa causa. Né? Legal. Rafael, e assim, imagino que o trabalho seja bastante intenso, né? E minha pergunta é, você tem hobby, você consegue desligar trabalho, vida pessoal, como é que você lida com isso? Ótimo, é fundamental. Eu não posso viver só de trabalho. É fundamental eu ter hobbies. Eu tenho vários. O ponto você tem que estabelecer a prioridade para a vida. Né? Não dá para a gente executar tudo aquilo que a gente deseja. Todos nós sabemos disso. O dia ele só tem 24 horas. Então, eu tenho uma prioridade para mim, dormir bem. Eu tenho que dormir bem. Tenho que dormir minhas 7 horinhas, pelo menos, todos os dias. Né? Então, esse é o meu primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho que praticar esportes todos os dias. Como o meu dia a dia, durante o dia e durante o início da noite, são horários muito incertos, eu procuro acordar às 5 da manhã e praticar esporte. Entendeu? Às vezes eu acordo um pouco mais tarde, etc. Mas eu procuro acordar de manhã cedo e praticar esporte todos os dias, porque assim eu já elimino esse ponto da minha agenda para o resto do dia. Né? Bom, Rafael, então agora a gente vai para um quadro final aqui, que a gente chama de Pensei e Falei. É um bate-bola que vou te fazer algumas perguntas e aí você me responde, né? Vamos lá. Para você inovar ou renovar? Inovar. Conhecimento ou experiência? Conhecimento. Terceirizar ou primarizar a logística? Depende do momento, resposta política, mas eu diria que terceirizar em muitas situações aqui no Brasil. Legal. E, S ou G? E. Meu maior obstáculo como profissional é? Diria que me reinventar todos os dias e quebrar os paradigmas que a minha própria mente constrói. Boa. O que você mais valoriza na hora de contratar alguém? A capacidade dessa pessoa de ter a mente aberta e sede por aprender. E tem um profissional que te inspira? Vários. Né? Eu acredito que o profissional que mais me inspira na minha carreira é Ayrton Senna. Legal. Vontade dele de ter o sucesso pela excelência. Qual o maior déficit do setor de logística no Brasil? Organização. Como é que você vê a logística brasileira daqui a 10 anos? Melhor do que hoje, eu espero. Mas com uma penetração muito maior tecnológica para facilitar a vida de quem está trabalhando lá no piso. Legal. Rafael, e a gente sempre pede uma pergunta para um convidado anterior, né, para fazer para o nosso próximo convidado. Então a gente vai ver aí a pergunta que foi feita para você. O que você acha que falta para o profissional de logística de hoje?
Eu acredito que o profissional de logística hoje, eu vou dividir em dois, é uma excelente pergunta, em dois blocos de tipo de profissional, né? Você tem o profissional que é um contribuidor individual de atividades, que ele não tem um time normalmente para cuidar, e você tem os líderes. Então, acredito que os dois talvez tenham necessidades distintas, né? O profissional, eu vejo individual, ele tem uma carência muito grande de mecanismos robustos, sólidos, para ele desenvolver as atividades do dia a dia dele de forma correta, né? Então, muitas das vezes, pela falta de conhecimento, né, ignorância, não no sentido pejorativo, o profissional ele executa aquela atividade e acaba tendo um resultado que não é o esperado, mas não por culpa dele, mas simplesmente porque ele não sabe quais são os mecanismos adequados que ele tem que utilizar. Foram colocados ali nas mãos daquele profissional mecanismos que muitas das vezes não são apropriados, não são adequados, processos que não são bem construídos, ele não foi bem treinado para executar aquela atividade. Então, eu acredito que ele tem uma carência muito grande, uma dependência muito grande desses mecanismos robustos. Já pela parte da liderança, pelo ponto de vista da liderança, eu acredito que falta, talvez, um pensamento de visão de longo prazo, né? De como que o negócio ele pode resolver não somente os problemas de hoje, mas como também os problemas de amanhã. Então, nessa visão de longo prazo, quando você visualiza o que você precisa para amanhã, tentando construir de trás para frente essa ideia de necessidade, você passa, nesse momento, pela construção desses mecanismos, né? É função da liderança, de toda e qualquer liderança, a construção de mecanismos sólidos, robustos, para que eles sejam executados pelos profissionais da área daquele líder, né? Mecanismos, tecnologias adequadas, processos adequados, né? Treinamentos adequados, mecanismos de gerenciamento da rotina robustos. Então, tudo isso é de função, obviamente, que uma das funções do líder. Então, acredito que hoje nós falamos muito dentro da logística em resultados de excelência, mas pela boa vontade e não pela construção feita através de mecanismos, né? Que é o correto, que é o sustentável na linha do tempo. Legal. Rafael, a gente sempre pede para o nosso convidado deixar uma pergunta para o nosso próximo entrevistado. Então, eu queria que você fizesse uma pergunta aí. Obrigado, Marco. Minha pergunta é a seguinte: pensando no cliente brasileiro, o que você visualiza que seriam as prioridades para os próximos 3 anos para o e-commerce brasileiro? Rafael, foi um prazer te receber aqui. Tenho certeza aí que muitos insights e muitos conhecimentos aí que o pessoal vai poder absorver dessa nossa conversa. Então, queria te agradecer de novo pelo teu tempo, né, que a gente sabe que é escasso, tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Valeu. Muito obrigado, Marco. Valeu. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rafael. Valeu, Rodrigão, também, por estar aqui comigo. Espero que você venha outras vezes. E é isso. Bom, pessoal, para quem está nos acompanhando, esse foi mais um episódio do NS TechCast. A gente espera vocês aí numa próxima oportunidade. Até.